Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro da Escritura Sagrada, o livro de Gênesis. Nós estamos em uma série que está expondo do capítulo 6, verso 9, e nós iremos até o verso 9 do capítulo 11. Nós já fizemos uma primeira exposição de Gênesis, que foi do capítulo 1 até o verso 8 do capítulo 6, e essa é uma segunda série, que vai até o capítulo 11, verso 9. Hoje nós vamos ouvir sobre o texto de Gênesis 9, 18 a 29. É praticamente o final da história do dilúvio. Acompanhe com atenção a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. Até aqui, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nós estamos reunidos como teu povo e precisamos e somos carentes de ouvir a tua voz, de ouvir a exposição da tua palavra, que confronta e corrige os nossos corações, mas o efeito só é real quando o teu Espírito assim opera por meio da pregação. Que o Senhor o faça nesta manhã, Senhor. Que os nossos corações se prostrem diante do Senhor, humildes e humilhados por causa dos nossos desvios, Senhor. E que nós, então, arrependidos e quebrantados, corramos para Cristo e depositemos nele toda a nossa confiança, a fim de que, imitando o nosso Salvador, nós sejamos também chamados de filhos fiéis, que agradam o Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos dá todos os recursos para vivermos de maneira santa. E o faz pela tua palavra. Que a tua palavra, mais uma vez, nutra o nosso coração, nos encoraje a viver de modo agradável ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aqueles que estão perto ou já passaram dos 40 anos devem ter visto os melhores comerciais da TV brasileira. Eu poderia nomear alguns, mas é importante que a gente se concentre em pelo menos um, numa época em que não havia plataformas de streaming. Não havia. Crianças e adolescentes, streamings, Netflix, Disney, HBO e tantos outros, são coisas modernas. Nós tínhamos que assistir os comerciais todos, esperando para que o filme retornasse ou aquele programa que nós gostávamos fosse assistido, de fato. Um dos comerciais famosos das décadas de 80, 90 e até no ano 2000 eram os comerciais da maior marca de margarina brasileira, que hoje pertence à JBS, a Doriana. Os comerciais sempre retratavam uma família bonita e feliz. Esses comerciais impactaram tanto a cultura que quando uma pessoa olhava e via uma família bonita e feliz, as pessoas diziam: essa é uma família Doriana.
porque era a imagem da família perfeita. Mesmo quando havia surpresas, a margarina Doriana resolvia todos os problemas. Hoje, os mais jovens não são impactados pelos comerciais da Doriana. Sequer eles sabem o nome da margarina e esses comerciais ou a existência deles. Mas se vocês mais jovens procurarem no YouTube, vocês verão alguns desses comerciais. Mas de acordo com Dave Harvey, um autor batista, que escreveu um livro muito interessante chamado Quando Pecadores Dizem Sim, a mentalidade das pessoas modernas sobre casamento e, consequentemente, sobre família é moldada por uma expectativa hollywoodiana. As meninas esperam pelo príncipe encantado e os meninos esperam por uma mulher perfeita, que faça todas as coisas que a mulher de Provérbios faça. A mulher prudente de Provérbios. E é verdade, irmãos, que essa expectativa de casamento e de família rege a maneira como nós desejamos que o nosso casamento seja. E nem os cristãos estão imunes a essa expectativa. É certo que muitos aconselhamentos se dão e conflitos no lar se dão em virtude de expectativas de uma família perfeita. Mas a Escritura não joga para debaixo do tapete os lapsos das famílias dos homens de fé. A primeira família humana não foi perfeita, lembre-se de Eva. E lembre-se que imediatamente ao Senhor ter confrontado Adão, ele disse: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele ainda culpou a Deus. Mas também a família do novo Adão, na terra renovada, tendo destruído todos os ímpios e talvez, na mentalidade deles, aqueles que eram inimigos da fé haviam sido eliminados. Agora, nós viveremos em um mundo perfeito. Mas quando nós lemos a história, nós vemos que a família de Noé também não era perfeita. Pense, por exemplo, em alguém que está lendo a história de Noé pela primeira vez, e ele começa a ler e vê que Deus vai eliminar todo aquele que é mau. E talvez ele tenha a expectativa de que agora sim vai vir uma família melhor do que a família do primeiro homem, de Adão. Mas Gênesis 9, 18 a 29 mostra que essa família também não era perfeita. Há uma expectativa, irmãos, desde o começo de Gênesis até o final do Antigo Testamento, de que viesse um filho que seria o consolo. Por exemplo, Eva provavelmente teve essa expectativa sobre Sete. Alguém que Deus lhe deu no lugar de Caim. Agora sim as coisas vão ficar boas. Lameque, lá em Gênesis 5, 29, diz que deu o nome de Noé porque ele nos consolará, ele será o nosso consolo. E ao que parece, o próprio Noé projeta isso sobre Sem, que é o seu filho piedoso. Seja como for, irmãos, Gênesis narra a expectativa de famílias quebradas que ansiavam pela perfeição. E muitas delas aguardavam por um filho que remisse a sua condição caída. Isso acontece o tempo todo. Veja, por exemplo, com Abraão. Abraão espera pelo filho que vai ser a solução para os seus problemas. Mas a família perfeita não existe. Nós não somos diferentes, irmãos. Nós projetamos expectativas elevadas sobre a nossa vida familiar. Você, mulher, certamente pontuaria detalhes e que você queria que o seu marido mudasse. Você espera um marido melhor do que o que você tem. Você, marido, talvez faça o mesmo. Você também projeta que a sua mulher talvez devesse reclamar menos, ou falar menos, ou te importunar menos. E vocês dois esperam que os seus filhos sejam mais perfeitos e mais bonzinhos e sempre obedientes e que eles não representem tanto trabalho, porque afinal de contas educar filhos é algo muito cansativo. Irmãos, com muita frequência nós exigimos que as pessoas à nossa volta sejam melhores do que nós, mas raramente nós nos perguntamos com sinceridade o que nós podemos fazer para ser melhores para elas. Não existe família doriana. Não existe família hollywoodiana, principalmente porque enquanto houver pecado em nós, não poderá haver perfeição. Por outro lado, irmãos, Deus nos cerca de bênçãos familiares e somente essas bênçãos podem nos dar uma família verdadeiramente abençoada, não perfeita. Nós podemos sim ter uma família abençoada, perfeita não, mas abençoada sim.
Essa narrativa de Gênesis 9, 18 a 29, mostra que Deus abençoa famílias imperfeitas e que somente por suas bênçãos essas famílias existem e devem viver. Vou repetir, que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Deus abençoa famílias imperfeitas e que somente por suas bênçãos essas famílias existem e devem viver. Nós veremos 3 verdades acerca das bênçãos de Deus sobre a família, nessa parte final da história do dilúvio. A primeira delas, nos versos 18 a 19, é: a bênção de Deus garante a existência das famílias. Por que ainda há famílias? Porque a bênção de Deus garante a existência das famílias. Os versículos 18 e 19 nos reapresentam os filhos de Noé que saíram da arca e os nomeiam novamente. Eles são nomeados insistentemente ao longo da narrativa toda. Se você olhar os versos anteriores, você verá que há uma insistência em ele nomear os 3 filhos. Tanto é que é muito fácil de decorar o nome dos 3 filhos de Noé. Não é, crianças? O nome deles é Sem, Cã e Jafé. É muito fácil de nomear, porque o texto repete o tempo todo que Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Mas essa insistência é proposital. O narrador quer nos deixar claro que foram apenas por esses homens que todo mundo foi nomeado, foi povoado, todo mundo foi povoado. Veja só, você é de alguma maneira descendente de alguns desses 3. Se você é judeu, você verá que tem que ser descendente de Sem. Se não é de Sem, ou é de Jafé, ou é de Cã. Mas todo mundo foi povoado com base nesses 3 homens. E o narrador quer propositalmente afirmar isso. Por quê? Porque, veja só, irmãos, Deus prometeu a Noé e ordenou que ele e sua família se multiplicassem. O texto, então, está apresentando agora essa promessa como cumprida. Olha, Deus os abençoou com a fecundidade, eles se multiplicaram e eles povoaram a terra toda. A existência de famílias no planeta Terra existe em razão, em virtude dessa promessa de Deus feita à família de Noé. É claro que isso não significa que Deus esteja prometendo a todos que eles encontrarão um par ideal. Mas significa que ele estabeleceu e sustenta a ordem natural do mundo, uma ordem em que sempre haverá famílias que podem carregar o nome dos seus patriarcas. É por isso que na Escritura as genealogias são muito importantes. Normalmente e naturalmente as pessoas se casam, constituem famílias e têm filhos. É claro que há o oposto na Escritura. A Bíblia diz que alguns receberam o chamado dom do celibato, que é ficar solteiro para sempre. Imagino que tem algum adolescente aí que queira ficar solteiro para sempre. Ou não? Acho que não. A maioria deles querem casar. E Deus abençoa. Naturalmente você vai encontrar alguém e vai se casar e vai ter os seus filhos. O chamado celibato é destinado àqueles que servem ao reino de Deus exclusiva e intensamente. Por outro lado, irmãos, todo solteiro, tendo ou não esse dom, deveria aproveitar a sua solteirice para buscar e servir a Deus com maior dedicação do que podem fazer os casados, que dividem os seus esforços. Mas veja bem, se essa não é uma promessa para que Deus te dê uma família, um cônjuge e algo do tipo, e vocês têm expectativas de casarem, vocês solteiros, talvez vocês fiquem aflitos por essa expectativa. E não há nada errado em desejar ter uma família. Mas o problema é que muitos jovens caem no desespero. Eles caem no desespero e casam errado. Eles negam a bênção de Deus. Eles casam com pessoas que não amam o Senhor, que não estão em aliança com Deus. Eles ignoram que a família que é abençoada por Deus é apenas a família que vive e é unida com base na vontade de Deus, na lei de Deus. Lembre-se daquilo que diz o salmista no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.
Qual é a família que será abençoada? Ora, a família que será abençoada é aquela que for a união de duas pessoas que estão em aliança com Deus. Isto é, duas pessoas que seguem, amam e professam fé no Senhor Jesus Cristo. Não há, irmãos jovens, solteiros, não há na Escritura permissão para que você se case com alguém que não ame o Senhor Jesus, que não tem fé no Senhor Jesus Cristo. Você não tem opção. Talvez você diga, eu tenho sim e vou fazer. Tudo bem, você está escolhendo para si a maldição e não a bênção. Do ponto de vista bíblico, só há bênção em famílias cuja união é a união de duas pessoas que estão debaixo da aliança. Por isso, jovem, espere no Senhor, que Deus abençoe sua futura família. Não haja contrariando a sua vontade. Não tente fazer por si mesmo. Bênção é uma graça de Deus. Não tente fazer por si mesmo aquilo que só Ele pode fazer. Só Ele pode garantir a existência da família. E Ele faz, normalmente Ele faz. Talvez você diga, pastor, mas como eu sei que eu não sou chamado ao celibato? Olha, o desejo conta muito. Você quer ser celibatário? Se você não quer, então espere no Senhor. Não tente provocar para si mesmo. Deus é aquele que vai conduzir as coisas. Descanse nele, sirva ao Senhor. Aguarde pela sua esposa, garoto. Aguarde pelo seu esposo, mulher. Aprenda a maneira certa de procurar uma esposa, garoto. E aprenda, mulher, a maneira certa de esperar por um esposo. Aprenda. Você não terá uma família abençoada se Deus não concedê-la a você. E normalmente Ele faz isso. Mas nesses versos, uma nota é apresentada ao nome de Cã, que é o filho mais novo de Noé. O versículo 18 diz, Cã é o pai de Canaã. Os filhos dos outros irmãos não são mencionados. Pelo menos não aqui, será depois do capítulo 10 para frente. Canaã é o pai dos cananeus. Essa nota demonstra, meus irmãos, que a destruição do mundo não resolveu definitivamente os problemas. Quem são os cananeus? Quem são os descendentes do filho de Cã, do filho mais novo de Cã, que é Canaã? Os descendentes são, citarei apenas 4, os egípcios, os filisteus, os assírios e os babilônios, que representam no Antigo Testamento inteiro os maiores e perversos inimigos do povo de Deus. E da onde ele vem? Da família de Noé, da família de Cã, dos cananeus. Essa nota indica que mesmo no seio da família da aliança podem nascer filhos da serpente. Lembra lá de Gênesis 3,15? Há duas descendências, há duas sementes, a semente da mulher e a semente da serpente. A semente da mulher é o povo de Deus e a semente da serpente é o povo de Satanás. São os inimigos da fé. Mas mesmo no seio da aliança podem nascer inimigos da fé, podem nascer descendentes da serpente. A descendência da mulher é aquela que mais tarde dará a vida ao próprio Cristo, o nosso Messias. Mas assim como na família de Adão houve Caim, na família de Noé houve Cã e na família de Cã houve Canaã. A Escritura não apresenta famílias perfeitas, porque nem o sobrenome, nem a etnia garantem a qualidade de uma família. Canaã é amaldiçoado e a maldição nada mais é do que o afastamento de Deus por causa do modo como os cananeus posteriores viveriam. Talvez isso faça a gente pensar, mas como eu posso garantir ou ter tranquilidade de que meus filhos vão servir ao Senhor, de que eles estão realmente em uma aliança com Deus, de que eles vão crer? O fato deles carregarem o nosso sobrenome não tem impacto algum sobre a salvação deles. Você acha, Ricardo, que o fato do Theo ter Trevisan vai salvá-lo? Ou Joel, Miyamoto, Massaro, e aí por diante? Será? Não. Sobrenome não salva ninguém, irmãos. Mas nós devemos pensar o seguinte: os nossos filhos pertencem a uma aliança superior. Eles pertencem a uma aliança em Cristo. Eles nasceram em uma família em aliança com Deus por meio de Cristo. Essa é uma graça do Senhor. É claro que as evidências da fé só se manifestam mais tarde, quando a criança tem a consciência.
Mas a esperança que nós temos é que eles mantenham a sua aliança com Deus por meio de uma fé ativa quando eles tiverem idade. É por isso que os pais precisam trabalhar no filho o que significa fazer a sua profissão de fé. Alguns pais esperam que a igreja faça isso. A igreja vai examinar e treinar, mas quem vai estimular o desejo de fazer a profissão de fé nos filhos são os pais. Como? Falando para ele, você está na hora de fazer a sua profissão de fé? Claro que não. Não é assim. A maneira como você vive e professa a Deus vai estimular os seus filhos a professarem a fé. Mas talvez você pense, pastor, Cã e Canaã estavam debaixo da aliança e mesmo assim eles eram filhos da serpente. Será que é possível que aconteça com a gente também? É possível que um dos nossos filhos não queira seguir o Senhor? Isso é possível. Mas, entretanto, nós precisamos valorizar que os nossos filhos nasceram debaixo de uma aliança superior, não da mesma aliança antiga. Deus ainda assim não nos dá garantia de que os nossos filhos crerão, mas Ele nos deu um indício ao ordenar que nós apresentássemos os nossos filhos para serem batizados e receberem o sinal da aliança. Isso significa, irmãos, que nós temos que assumir a responsabilidade de educá-los como indivíduos que pertencem a Deus, ensinando a temer a Deus e não apenas assimilar um corpo de doutrina. Você, pai, precisa pastorear o coração do seu filho, não apenas dar informação doutrinária para ele. É muito fácil dizer, você precisa saber, viu, filho, que isso é certo e que isso é errado. Essa é a parte fácil. Isso não basta. Você precisa pastorear o coração dele. Precisa ensiná-lo a temer ao Senhor, a amar ao Senhor. Muitos pais, eles mesmos, os pais, não vivem como membros da família da aliança. E eles querem depois justificar que os filhos abandonaram a fé, culpando a Deus, dizendo, olha, ele não era eleito. Mas eles não se responsabilizaram. Irmãos, vocês pais são responsáveis pelos vossos filhos. É você que tem que estar preocupado que ele ame o Senhor, não apenas que ele saiba a doutrina. Ah, pastor, então eu não devo ensinar doutrina? Não, você deve ensinar doutrina, mas você deve ensiná-lo a amar o Senhor. E isso é mais do que um conceito, isso é muito mais do que um corpo de informações e de proposições teológicas ou de ordens teológicas. Ensinar a amar ao Senhor é algo que Ele precisa ver em você. A questão é que muitos pais não conseguem transmitir aos filhos que eles amam ao Senhor. E depois eles dizem, o meu filho se perdeu. A responsabilidade é tua, meu irmão. Deus abençoa você com uma família, mas você tem responsabilidades. A primeira verdade que nós vimos é que a bênção de Deus garante a existência das famílias. A segunda verdade, agora nos versos 20 a 23, é que a bênção de Deus exige uma resposta fiel das famílias. A bênção de Deus exige uma resposta fiel das famílias. Nem todos respondem fielmente às bênçãos de Deus para a família. Não apenas os filhos, mas também os pais, por vezes, respondem de maneira infiel à bênção. Nós vemos aqui 3 condutas diferentes no ambiente da família. A conduta de Noé, a conduta de Cã e a conduta de Sem e Jafé, nesses versos de 20 a 23. A primeira delas é a conduta de Noé, que não responde adequadamente à bênção de Deus. Pelo contrário, o próprio Noé, como pai da família, transforma a bênção em maldição. É inato, irmãos, ao nosso coração caído, transformar a bênção em maldição. Nós temos grande habilidade de fazer isso. Nós recebemos bênçãos do Senhor e, no final das contas, a gente transforma essas bênçãos em maldição. Veja como a narrativa aí no texto apresenta o episódio da embriaguez de Noé. O texto diz que Noé era lavrador. Essa expressão significa literalmente homem da terra. A palavra terra tem relação com o nome Adão. No hebraico é praticamente a mesma palavra. Adão foi colocado no Éden para lavrar o solo. O que o texto está descrevendo é apresentar uma relação de Noé com Adão. Noé é descrito com a mesma vocação que Adão. Ambos são tentados por um fruto. Adão pelo fruto proibido, Noé pelo fruto da videira. Adão se percebe nu depois de pecar. Noé fica nu
depois de se embriagar. Essa relação não é acidental. O vinho, aqui mencionado, é apresentado na Bíblia tanto como um símbolo da bênção, da fartura e da alegria, você encontra isso em diversos textos da Escritura, como também como um símbolo da tolice e da dissolução. Olha só, o mesmo elemento, o vinho, é apresentado como bênção em alguns momentos, em outros como maldição. Essa verdade, irmãos, sobre o vinho, é um belo retrato de que o homem é capaz de transformar a bênção em maldição. O mesmo elemento é apresentado como bênção e como maldição. Por quê? Porque isso depende de quem faz uso e de como faz uso, se para a glória de Deus ou não. O homem transforma bênção em maldição. Mas o foco do texto não é o pecado de Noé em si. Entretanto, o narrador não quer esconder que foi o pecado dele que provocou a tentação do seu filho mais novo e que provocou, consequentemente, a queda de Cã. E é por isso, irmãos, que vocês pais precisam entender uma coisa. Como seus filhos veem vocês tratando as bênçãos de Deus? Como? Eles veem vocês exaltando a Deus e agradecendo a Deus pelo cuidado amoroso dele? Ou eles veem vocês transformando bênção em maldição? Vocês reconhecem as graças das bênçãos de Deus e louvam a Deus por isso e ensinam seus filhos? Ou vocês fazem mau uso das bênçãos divinas? Vou dar alguns exemplos simples para vocês. Como seus filhos veem vocês tratando as boas coisas da vida? A boa comida, a boa bebida? Como? Como se fosse apenas alimento? Como seus filhos veem vocês tratando as amizades, as relações na igreja, os bens materiais? Como se eles fossem o teu tesouro? Ou como se eles fossem um meio para glorificar a Cristo e abençoar os outros? Como se eles fossem um meio para a tua segurança financeira, para a tua piedade? Eles veem você como um bom mordomo, temendo a Deus pelo modo como vocês procedem no uso e no cuidado dos recursos que Ele coloca à sua disposição? Como? Como vocês têm tratado esses benefícios que vêm do Senhor? Digo mais, como seus filhos veem vocês tratarem o dia do Senhor, o domingo? Como um dia que é seu ou como um dia que é do Senhor? Como seus filhos veem? Como vocês tratam as bênçãos de Deus? O dia do Senhor é apresentado como uma bênção de Deus. Como eles veem vocês tratando esse dia? Como seu dia? O que vocês fazem, pais, com as bênçãos de Deus, levará seus filhos a reconhecê-las ou a desprezá-las. Pais, o que vocês fazem com as bênçãos de Deus, levará os seus filhos a reconhecê-las e dar glória a Deus ou a desprezá-las. Foi isso que aconteceu aqui. Mas talvez, filhos, vocês estejam assim, meu pai está sendo exortado, que bom, ele precisava mesmo, né? Mas apesar dos frequentes erros dos pais, os filhos não têm nenhuma autorização bíblica para desonrá-los, mesmo se eles estiverem errados. A desonra implica juízo independentemente se os pais estiverem certos ou errados. Porque a desonra compromete a bênção. No versículo 22, o texto nos diz que Cã viu a nudez de seu pai. A palavra nudez aqui, irmãos, é realmente um eufemismo para as partes íntimas de Noé. E na cultura hebraica, a nudez carregava uma vergonha muito mais grave do que na nossa, muito mais grave. Mas a descrição do ato de Cã aqui não é meramente visualizar, ele não foi que ele bateu o olho, tá? O texto tem algumas sutilezas, e nessas sutilezas é indicado que Cã não apenas olhou, mas ele ridicularizou a queda do seu pai. Ele fixou-se na condição degradante daquele que estivera bêbado. Talvez Cã tenha se sentido autorizado a ridicularizar o pai justamente porque o próprio pai havia se colocado em uma postura, em uma condição desonrosa.
E a desonra aos pais é às vezes justificada pelo tropeço e pelas falhas deles. Mas do ponto de vista bíblico, é perversidade e compromete a bênção. Todos nós somos filhos. Nem todos somos pais, mas todos nós somos filhos. Por maiores que sejam os erros dos seus pais, por maiores que sejam, a Escritura não autoriza você a desonrá-los. Não autoriza. Não justifique a desonra aos pais com base nos erros deles. Você não honra aos pais com base no acerto deles. Você honra com base naquilo que Deus estabeleceu. Diferente de Cã, que comprometeu a bênção, desonrando seu pai, os irmãos Sem e Jafé cobriram então a nudez do pai sem olhar para ele. O texto diz que eles, de costas, colocaram a capa sobre os ombros e foram andando de costas e cobriram o seu pai para que não vissem a nudez deles. Em respeito ao pai, eles nem sequer olharam para a situação de desonra do pai. Eles cobriram a vergonha do pai. O Catecismo Maior de Westminster, que é um dos nossos símbolos de fé, afirma que um dos deveres dos inferiores para com os seus superiores, falando sobre o 5º mandamento, honrar pai e mãe, é suportar as suas fraquezas e encobri-las em amor. Olha só, filhos, quando seus pais errarem, quando seus pais estiverem errados, a sua obrigação é cobrir o erro deles. É suportar em amor, mesmo quando estiverem errados. A desonra não é, na Escritura, autorizada em nenhum momento, mesmo diante dos pecados dos pais. A lei de Moisés, como nós vemos na liturgia, irmãos, ordenava que os filhos rebeldes, aqueles que mesmo tendo sido castigados, não davam ouvidos aos pais, fossem executados. Os pais deveriam denunciá-los e eles seriam apedrejados. Você já parou para pensar por que essa punição é tão severa? Essa punição é severa porque aqueles que se rebelam contra qualquer forma de autoridade, e especialmente as autoridades que graciosamente as sustenta e lhe dá vida, se rebelam contra o próprio Deus, pois as autoridades são representantes de Deus. Veja, jovens, crianças, prestem bastante atenção. Quando vocês não obedecerem os seus pais, no final das contas, vocês estão desobedecendo o próprio Deus. Quando vocês reclamarem das ordens dos seus pais, isso significa que vocês estão se opondo ao próprio Deus. Isso é muito sério. E não apenas aos pais, mas a quaisquer autoridades, sejam elas civis ou eclesiásticas. Nós perdemos a referência de autoridade, irmãos. Porque nós somos melhores? Não, porque nós somos piores. Porque a nossa visão de Deus foi diminuída. Nós perdemos o sentido de reverência. Porque a nossa imagem de Deus está fragmentada e deficiente. É verdade que a maneira como as autoridades se portam impacta na maneira como Deus é apresentado, sem dúvida. Mas ainda assim, nós somos culpados e responsáveis por honrar as autoridades que Deus estabeleceu. Essa verdade, irmãos, ela pressiona dos dois lados. Os pais porque eles representam a Deus e porque agem distorcendo a sua imagem muitas vezes, o que também implica juízo. E os filhos porque eles são chamados a honrar. Se nós formos honestos e nós reconhecermos que a nossa conduta familiar, seja como pais ou como filhos, é reprovável, que nós somos desobedientes, desonramos nossos pais de um ou de outro modo, e como pais nós refletimos a imagem de Deus de maneira distorcida, então nós vamos concluir uma coisa, irmãos. Nós merecemos a maldição e não a bênção. Nós merecemos a morte e não a vida. Eu estou dizendo que vocês merecem a maldição e não a bênção. A morte e não a vida. Se vocês são quebradores da aliança, desonram os pais, e como pais não agem como representantes de Deus, então são dignos disso. Perceba a reverência demonstrada por Sem e Jafé.
Será que ela é exagero? Entrar de costas na tenda para não ver a nudez do pai? E se o pai estivesse doente, talvez você pense. Entenda que o símbolo da nudez ali é mais do que o evento histórico. É o símbolo do pecado de Noé. Essa reverência de Sem e Jafé é um símbolo da perfeição filial de Cristo, irmãos. Nossa condição caída reduziu a nós, homens, como meras criaturas, não como filhos de Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios: nós éramos por natureza filhos da ira. Nós precisávamos de alguém no seio da família perfeita. E esse alguém não poderia sair do nosso meio. Nós precisávamos de um irmão mais velho, perfeito em obediência, que nos reconciliasse com o Pai. A obediência de Sem e Jafé não redimiu a relação de Noé com Cã. Você verá isso no texto. Pelo contrário, Cã e Canaã, seu filho, receberam a maldição. Cristo, porém, não foi apenas perfeitamente obediente ao Pai, como Sem e Jafé foram. Ele mesmo recebeu a maldição em nosso lugar. Nós somos abençoados porque Cristo se fez maldito em nosso favor na cruz. Em Cristo, mesmo não sendo perfeitos, nós somos acolhidos em uma família perfeita. Talvez você pense, mas qual que é essa família perfeita? Não é a igreja, tá, irmãos? Na igreja, nós somos e estamos sendo aperfeiçoados à imagem do nosso amado, doce e gentil irmão mais velho, que não é meramente um homem, mas é o próprio Deus encarnado. Aquele que assumiu a desonra que nós merecíamos para fazer-nos abençoados com uma adoção graciosa. Nós somos adotados nessa família perfeita. Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, qual que é a única maneira de responder fielmente à bênção de Deus? Não é confiando em nossa própria qualidade ou habilidade moral, nem confiando na sua própria conduta como filho ou como pai. A única maneira de nós respondermos fielmente à bênção de Deus na família é depositando a nossa confiança em Cristo, nosso Senhor, que é perfeito em todas as coisas, que é o irmão fiel, aquele por meio de quem nós chegamos a Deus. Nós vimos até agora, irmãos, duas verdades. A primeira é que a bênção de Deus garante a existência das famílias. A segunda é que a bênção de Deus exige uma resposta fiel das famílias. Agora, a terceira e última verdade, nos versículos 24 a 29, é que a bênção de Deus é herdada pela graça e não pelos méritos. A bênção de Deus é herdada pela graça e não pelos méritos. Embora o pecado de Cã provoque a maldição sobre seu filho, a bênção herdada por Sem e Jafé não está baseada nos méritos de suas famílias, mas na graça pactual do Deus que cumpre as suas promessas. Versículo 24 começa nos dizendo que Noé, ao despertar do seu vinho, soube que o filho mais moço tinha feito. O texto não diz como Noé tomou conhecimento, se foram os filhos mais velhos que contaram a ele, se foi a esposa, mas ele parece indicar que assim que ele tomou conhecimento, ele pronunciou a maldição sobre o filho mais novo de Cã, Canaã. Perceba, a maldição recai sobre o neto de Noé, não sobre o seu filho, sobre o neto. Canaã é filho de Cã. Quem desonrou o pai foi o próprio Cã. Isso parece contradizer a lei de Moisés, que diz que os pais não serão mortos no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. O juízo individual não deveria recair sobre o outro. Não deveria. Porque foi Cã e Canaã é amaldiçoado. Mas na perspectiva bíblica, irmãos, existe aquilo que nós chamamos de personalidade corporativa. O que é isso? Isso significa que uma pessoa personifica um povo ou uma nação, ou como é o caso aqui, muitas nações. Muitas nações. Então, uma pessoa leva o nome das nações. Mas ainda assim é necessário responder por que Canaã foi amaldiçoado no lugar de Cã. Em primeiro lugar, não é que ele foi amaldiçoado no lugar de Cã, ele não substitui o seu pai. O que Noé fez é pronunciar uma maldição profética. Os povos cananeus foram conhecidos por sua depravação sexual, muito depois de Noé, certamente. E simbolicamente eles herdam a maldição de Cã, que foi perverso ao contemplar e ridicularizar a nudez do pai.
Isso significa que os cananeus aqui, os descendentes de Canaã, são amaldiçoados antecipadamente com base naquilo que eles fariam. Eles não são amaldiçoados por causa do pecado de Cã. Eles são amaldiçoados antecipadamente porque eles replicariam e ampliariam os pecados de Cã. Os estudiosos, arqueólogos, descobriram diversos elementos na perversão sexual dos povos cananeus, irmãos. Eles seguiram o mesmo caminho de Cã, o seu antepassado perverso. A maldição, portanto, ela é profética. E essa profecia impacta profundamente os primeiros leitores de Moisés, e ela explica muita coisa. Veja bem, quando você lê o povo de Israel que estava escravizado lá no Egito, saindo do Egito, os egípcios morrendo no mar, e depois eles vão para a terra prometida, e aí, depois da morte de Moisés, Josué vai dar posse às terras, e Deus manda que eles matem todo mundo que está lá. Lembra? Às vezes a gente pergunta assim, nossa, mas Deus está sendo severo, né? Mandando matar todo mundo. Então, essa nota aqui de Gênesis, do começo de Gênesis, mostra por quê. Ela impacta muito os primeiros leitores de Moisés que chegariam à terra dos cananeus. Aqueles povos de quem Josué depois, junto com o povo de Israel, tomará a terra, são os povos cananeus que afrontam o Senhor, que desonravam a Deus. Tanto os egípcios como esses povos que foram expulsos da terra eram descendentes de Canaã. Por isso, a disciplina deles era exatamente essa. Eles estavam sendo subjugados por Israel, que é a maldição que Canaã recebe aqui em Gênesis, por causa da sua devassidão e maldade. Mas enquanto Canaã é amaldiçoado, Sem recebe a bênção de Noé. Veja o que o versículo 26 diz: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Essa expressão, Canaã lhe seja servo, é repetida em cada parte da bênção, e da bênção a Jafé também. Essa maldição é ratificada. A bênção à família de Sem é significativa. É daqui que vem de Sem o nome semita. Lembra, irmãos, que a gente está vendo aqui como o mundo foi povoado, tá? Dessa linhagem dos semitas vieram depois os hebreus e em seguida os judeus, dos quais nasceu Jesus Cristo. Muitos dos grandes patriarcas são descendentes de Sem. Abraão, Isaque e Jacó, os nomes usados para se referir ao Deus da aliança. Os semitas eram o povo de Deus da antiga aliança. Eles eram o povo de Deus. Mas Jafé também é abençoado por Noé. O texto diz, engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. De novo. Perceba que a bênção de Jafé é uma bênção subordinada à bênção a Sem. Habite ele nas tendas de Sem. Habitar nas tendas aqui de Sem significa que por meio de Sem, a descendência de Jafé seria abençoada por um relacionamento com Deus. A palavra tenda aqui tem relação com a tenda da congregação, isto é, com o tabernáculo, onde o povo semita se encontrava com Deus. O Deus de Jafé seria o Deus de Sem. De forma geral, irmãos, os descendentes de Jafé, eles migraram para o norte e para o oeste, povoando as ilhas marítimas, a Europa e partes da Ásia. Entre esses grupos dos descendentes de Jafé estavam os gregos. Os gregos, no Novo Testamento, representam todo o mundo gentílico. Isaías, o profeta, profetiza várias vezes que os gentios seriam atraídos a Deus por meio do descendente de Sem. Quem que é o descendente de Sem? Esperado. Jesus, Cristo. E mesmo no Antigo Testamento, não apenas os jafetitas, isso é, aqueles que descendem de Jafé, mas até os cananitas, os cananeus, descendentes de Canaã, são incorporados no povo de Deus e passam a fazer parte da genealogia messiânica. Olha só que interessante. Deus não estava amaldiçoando Canaã? Por que ele escolhe salvar a gente até de Canaã? Vocês lembram de alguém de Canaã que foi salvo? Raabe. E ela entrou na genealogia do nosso Senhor. Raabe era uma cananita. O juízo divino, irmãos, não suplanta a graça. Não suplanta.
A bênção étnica às famílias semitas não representou a exclusão dos demais povos. A bênção de Sem, ela é importante, por quê? Porque por ela o Messias, Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, é identificado. Mas em Cristo não há judeu nem grego, homem nem mulher, rico ou pobre. Nós somos unidos a uma única e grande família. Todos os que creem em Jesus são abençoados nele, não importa de qual descendência eles vieram. Não importa. Quem será agraciado a crer? Será aqueles que são descendentes de Sem apenas? É claro que não. A bênção de Deus de crer não é tomada à força. Por isso que a gente não força ninguém a crer. Mas todo aquele que crê é incluído na família de Deus, independente da sua família. E a igreja de Deus que eu me refiro não é a igreja presbiteriana do Brasil, tá, irmãos? Nem a igreja batista, nem a Assembleia de Deus, mas a família cristã, cuja fé é centrada em Cristo, nosso Senhor e irmão mais velho, que é perfeito e obediente. O texto termina registrando que Noé foi abençoado com uma vida longa. Talvez Noé seja alguém considerado aquele que honrou o pai, mesmo tendo caído, mesmo tendo errado. O texto diz que ele viveu 950 anos, mas morreu. Lembra lá de Lameque, o pai de Noé, que dizia, ele será o consolador, nosso consolador, mas o consolador morreu. Noé morreu. O verdadeiro Salvador, o verdadeiro descendente de Sem, ele veio e permanece vivo, porque diferente de Noé, a morte não pôde detê-lo. Cristo não viveu um tempão e morreu só no final da vida, como Noé, com 950 anos. Cristo morreu, mas ele era tão justo, tão perfeito, que a morte não pôde detê-lo. Cristo ressuscitou dos mortos e a vida eterna é obtida por mérito, não por genealogia. Por mérito dele. E é compartilhada com todo aquele que se chega a Deus por meio dele. Se Cristo não ressuscitou, irmãos, se ele morreu como Noé, então a nossa fé é vã. Mas se Cristo ressuscitou, a gente está incluído numa família eterna. Nós estamos incluídos em uma família eterna. Nós não somos famílias perfeitas reunidas aqui hoje. E nem essa grande família, a igreja, é perfeita. Mas nós estamos caminhando para a perfeição. Não porque nós somos bons, mas porque nós somos chamados a habitar nas tendas de Cristo. Os descendentes de Sem se perderam mais tarde. Mas todos aqueles que, por meio do descendente de Sem, são incluídos nessa família, são feitos dignos, e por meio do Espírito Santo, ele torna cada um deles adequados a essa família. Por graça, e não por obras. Não por um sobrenome, mas pela graça de Cristo. Quem olha para as famílias bíblicas, irmãos, percebe que Deus jamais esconde o tropeço dos homens da fé. Nós vimos isso em Noé aqui, podemos ver também em Abraão, lembra do caso de Abraão? E Davi, homem de Deus com problemas familiares sérios. Isso nos ensina, não tenha uma expectativa de uma família perfeita. Enquanto nós estivermos vivendo com o pecado, irmãos, não haverá famílias doriana. Não haverá. Nós não podemos exigir perfeição se nós somos imperfeitos. Contudo, nós somos agregados à família de Deus e Ele nos chama a buscar adequação no modelo da pessoa de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Na estrutura dessa família da fé, a nossa conduta é moldada à imagem do Filho para agradar o Pai. A verdadeira família perfeita é a Santa Trindade. E nós somos ensinados a viver como família da fé, baseados no modo como Deus se relacionou conosco, irmãos. Graciosamente. Não por justiça, por graça. Na prática, o que você precisa almejar é bem simples. Coloque o Filho de Deus no centro da vida familiar. Se você pertence à família da fé, a família da fé
é quem vai impactar a sua família nuclear. Coloque o Senhor no centro da sua família. Filhos, se vocês servem a Jesus, honrem os seus pais. Pais, se vocês servem a Jesus, levem seus filhos a Ele e demonstrem que, com fé, como desfrutar das bênçãos que Deus concede a vocês. Ensine seus filhos a enfrentar as imperfeições familiares, as suas próprias imperfeições, as imperfeições deles, correndo para Cristo. Sejam vocês, pais e filhos, tementes a Deus e humildes nessa família da fé. Cristo não é apenas o nosso Senhor, Ele é o nosso irmão mais velho, por meio de quem nós somos adotados nessa família, que é a família perfeita. E por que essa família é uma família perfeita? Mesmo tendo gente como a gente incluído nela. Porque em Cristo, todos nós somos aperfeiçoados. Porque além de ser o nosso Senhor e irmão mais velho, Ele é também o nosso sacerdote, que assume as consequências pelos nossos delitos. De modo, irmãos, que Ele intercede por nós, mesmo quando nós nos fazemos mais dignos de maldição do que de bênção. Vamos orar. Ó Senhor, nós rogamos que a Tua palavra impacte a maneira como nós vivemos no ambiente familiar. Ajuda-nos a vivermos cheio de graça na família. Senhor, dá crescimento aos filhos. Quantos filhos obstinados dificultam a vida dos pais? Quantos filhos, Senhor, desobedientes e obstinados impedem o crescimento dos pais? Ó Deus, tem misericórdia da nossa igreja. Abençoa as nossas crianças para que elas cresçam, Senhor, temendo ao Senhor e honrando seus pais, porque isso dá a elas uma grande bênção. Há uma promessa neste mandamento, que elas vivam longa vida. Ó Senhor, quantos pais dificultam a fé dos filhos? Quantos pais, por negligência, não ensinam aquilo que a Tua palavra diz? Quantos pais não ensinam os filhos a amarem o Senhor e priorizarem as coisas do Senhor no teu dia? Quantos pais, Senhor, ao usar as Tuas bênçãos, as transformam em maldição, como fez Noé? Tem misericórdia, Senhor. Capacita os pais para que eles temam ao Senhor e ensinem os seus filhos a amar a Jesus. Eles não serão e não podem ser perfeitos, Senhor. Mas dá a eles um coração quebrantado, pastoreável. Muitos pais também são obstinados. Ó Senhor, tem misericórdia das famílias da nossa igreja. Nos dê famílias fortes, Senhor, que embora imperfeitas, caminhem rumo ao Senhor, contornando os obstáculos com fidelidade, sem empurrar os erros para debaixo do tapete, mas consertando os erros e buscando viver na Tua graça. O Senhor nos deu todas as bênçãos necessárias para que tenhamos uma família abençoada, Senhor. Não podemos ter uma família perfeita, porque somos pecadores. Mas podemos e somos já abençoados pelo Senhor. Que o Senhor nos ajude. Assim nós oramos em nome de Cristo. Amém.